Luísa, PVC, André Hernan, amigos do De Primeira. Estou aqui com o coordenador de seleções da CBF, Rodrigo Caetano. Obrigado, Rodrigo, pelo papo com a gente nesses momentos, nessas horas que antecedem ao jogo contra a Colômbia aqui em Brasília. Primeiro, prazer falar contigo, Igor, lá também, Luísa, PVC e o André, grandes figuras. É uma honra estar falando com vocês. Rodrigo, a gente quer nessas horas, antes do jogo, entender como é que está de fato o clima da seleção, como é que você pode descrever para a gente como é que fica o bastidor dentro do grupo, da comissão técnica, antes de partidas desse quilate, como é o da contra a Colômbia hoje. É claro que sempre tem uma certa ansiedade por parte dos atletas e de todos nós mesmos para que chegue a hora do jogo, né? É um pouco diferente de clube, porque você na seleção você tem um período muito reduzido de preparação de treinos. Então, o trabalho intenso também ele é complementado com muitos vídeos, com muitas correções, mesmo que seja fora do campo. Então, foi isso que foi realizado ao longo desses 3 dias. E hoje ainda seguiremos pela parte da tarde, ainda vai ter a palestra do Dorival e a preparação realmente para o jogo. Mas é um pouco de ansiedade, expectativa, porque a Colômbia é realmente um grande adversário, se consolida aí entre as grandes seleções da América do Sul, mas a gente também tem uma esperança muito grande de fazer um grande confronto na frente de nosso torcedor, estádio totalmente lotado, e poder retribuí-los aí com um grande jogo e uma grande vitória também. Se eu te perguntar do time, eu já sei a resposta que você vai me dar. Você não fala de time, de campo-bola propriamente dito. Mas, assim, da parte que a gente já sabe que é o padrão da seleção, Vinícius, Rafinha e Rodrigo, como é que você enxerga essa dinâmica desse time com esses 3 caras, considerando o que eles estão fazendo lá no futebol europeu? Eu prefiro falar, assim, até certo ponto da individualidade. São 3 atletas extremamente protagonistas nos seus clubes, que o desafio nosso, e eu me insiro nisso, do Dorival e da comissão técnica, é encontrar o melhor encaixe para essas peças poderem reproduzir na seleção aquilo que eles fazem nos seus clubes. Modificar o mínimo possível na forma de atuar, às vezes até no posicionamento de campo, para que eles não sintam nenhum tipo de diferença e consigam, como eu disse, reeditar grandes momentos como eles têm feito nos clubes. Eu acho que esse é o nosso desafio. No final da semana passada, na sexta-feira, foi uma correria danada na diretoria de seleções, porque vocês precisaram remediar as situações dos cortes, do Neymar, do Danilo e do Ederson também. Conta um pouco como é que funciona essa dinâmica, principalmente também em relação ao Neymar, de acordo com as informações que vocês foram recebendo ao longo dos dias anteriores, para até a chegada da concretização dessa decisão pelo corte, que vocês gostam de falar de desconvocação. Não, Igor, até é importante a tua pergunta pelo seguinte, existe um protocolo, existe um processo e ele é constante. Nosso acompanhamento clínico e físico, além obviamente do técnico, mas o clínico e o físico, ele é constante, ele é uma rotina dentro da diretoria de seleções, junto à comissão técnica. Então, o nosso fisiologista preparador físico, o Dr. Lasmar, o Celso Rezende, o Guilherme Passos, o Dr. Lasmar, formam um grupo de contato diretamente com o departamento médico, físico, de todos os clubes dos convocáveis, não somente dos que serão convocados. A gente tem nomes além da lista larga que são monitorados constantemente. Bom, quando realizamos a convocação do Neymar na quinta-feira, pela manhã, a informação que tínhamos, e ela é uma informação oficial, de um cansaço muscular. Tanto que ele só voltou a sentir o local dessa lesão na quinta-feira à tarde, quando depois o Santos, na sexta-feira, fez o exame que constatou o edema e constatou a incapacidade dele de estar conosco. Danilo, a mesma coisa, era também um desconforto, um cansaço, ele estaria sendo poupado de um determinado jogo para poder jogar as finais, mas infelizmente também acusou queixa e aí acabou que também ficou impossibilidade de estar conosco, e o Ederson sim foi na questão do último jogo praticamente. O que eu quero ressaltar é que existe esse processo, infelizmente nós convocamos os jogadores uma semana anterior à apresentação, praticamente 10 dias, e os campeonatos não param, os torneios não param, os jogos não param, e consequentemente nós vamos estar sempre correndo esse tipo de risco. Antigamente a CBF ela convocava 15 dias antes e a gente entendeu que aí era um período maior e o risco era maior também. Mas mesmo assim isso faz parte do nosso trabalho, mas faz parte do nosso processo consolidar bem
esses nossos protocolos para que a gente esteja seguro de que aqueles que se apresentam aqui estejam nas melhores condições. O Dorival mencionou, né, que ele tinha imaginado, obviamente, esse time ao redor do Neymar. Para você, na sua perspectiva, o que muda se ele estivesse aqui? O que mudaria? E o que muda quando ele não está aqui? É claro que vocês ainda na sua gestão não conseguiram ter o Neymar no ambiente da seleção, né? O último jogo dele foi com o Fernando Diniz. Mas o que você imaginaria que faria de diferença tê-lo aqui com o grupo? Bom, primeiro, no que ele representa até dentro do grupo, ele é um cara muito querido, é uma referência técnica. Consegue perceber isso com a galera que está aqui hoje mesmo? Sem dúvida alguma, porque nós tivemos contato com o Neymar Copa América, em outros momentos eu particularmente falo com ele seguidamente, então a gente sabe o carinho que ele representa para os demais, principalmente esses jogadores que já jogaram com ele e outros que têm o interesse, né, e às vezes até o desejo de jogar com ele. Isso é uma coisa, né, de aglutinar o grupo, de realmente trazer essa leveza ao grupo. Dentro de campo, não resta a menor dúvida que ele é um jogador da primeira prateleira, ele estando bem de suas condições físicas e clínicas, ele agregaria demais. Mas não muda, muda talvez o modelo de jogo idealizado na cabeça do Dorival, por óbvio, né? Nas escolhas, naqueles que formatariam, vamos lá, principalmente o meio de campo e o ataque. Mas no que diz respeito à nossa exigência, eu acho que ela muda pouco, porque os jogadores que estão aqui também são protagonistas, também são exigidos e também temos esperança que eles façam a diferença durante os jogos. Então o Neymar seria mais um desses, claro, de altíssimo nível, não resta a menor dúvida, só agregaria, mas tenho certeza que quando ele estiver aqui ele vai estar 100% das suas condições e vai colaborar muito conosco. Agora, o nível de confiança e de cobrança que você enxerga dentro desse grupo e sobre a comissão técnica, como é que você vê o presidente Edinaldo, quando a gente pergunta, presidente, o que o senhor está pensando para a data FIFA? Ele sempre fala, eu quero 2 vitórias, como todo torcedor brasileiro e tal. Mas a gente sabe que ele tem o poder, é o chefe de todo mundo aqui, né? E tem o poder de tomar as decisões em relação à continuidade ou não do trabalho. Como é que vocês lidam com essas questões? Existe um sentimento que precisamos ganhar de qualquer jeito essas 2 partidas, porque pode ser que o trabalho mude daqui para frente? Como é que você vê esse contexto todo? Não, precisa. Primeiro que a gente precisa ganhar e subir na tabela, porque é o nosso trabalho. Eu costumo dizer que a gente tem que colocar energia naquilo que a gente controla, ou naquilo que é possível, né? Então, é fazer uma boa preparação por jogo, dar as melhores condições para os atletas, esse é o meu trabalho, de suporte para a comissão técnica, para os atletas. Enfim, agora o resultado do jogo, muitas vezes ele foge até a nossa vontade. E eu tenho que encarar com naturalidade, estou muito tempo no futebol, sempre cumpri os meus contratos por onde passei nos clubes, espero poder cumprir aqui até a Copa de 2026. Eu vim para cá, assim como Dorival, com esse desejo, espero que isso se concretize. Caso não ocorra, é porque algo fugiu do nosso controle. Agora, o debate que eu acho que é válido, Igor, é o seguinte: a nossa cultura é de ganhar para ter tempo de trabalhar. E talvez a gente deva repensar isso, de que primeiro deve-se ter tempo para depois ganhar. Outra discussão, existe um debate muito grande no futebol brasileiro, que não é de hoje, é de muito tempo, sobre a manutenção dos trabalhos, sobre dar esse respaldo aos treinadores principalmente, e que não haja essa mudança constante do que a gente vê nos clubes, enfim. Mas eu vejo que se potencializa também muita pressão externa para as mudanças, que vão contrário a tudo que se defende. Sim. Né? Porque os grandes comentaristas, enfim, defendem a manutenção, defendem a continuidade. E muitas das vezes a gente vê uma pressão externa para essa mudança. Então, assim, creio que eu acho que esse debate é válido. Não estou falando e nem analisando o trabalho. Eu estou falando sobre conceito de continuidade ou interrupção de trabalho. O que é melhor? Né? O que comprovadamente traz mais resultado no futuro? Né? Portanto, aqui nós temos as nossas especificidades, né? De forma já repetida, nós já falamos sobre isso, sobre a dificuldade da reunião dos atletas, enfim, estamos falando aqui de talvez um dos maiores talentos que nós durante esse 1 ano não pudemos contar, enfim, mas não é justificativa de nada, é só mesmo para reflexão. Penso eu que a continuidade, por onde passei nos clubes, eu sempre defendi isso, e na seleção ainda mais, mas é aquilo, a gente vai tentar vencer os jogos, pontuar bem,
porque é nosso trabalho e nossa obrigação, independentemente do futuro. Nós aqui trabalhamos com classificar a seleção brasileira bem para a Copa do Mundo e chegar bem lá em 2026. Qualquer coisa diferente disso, ela não depende da gente. Entendi. Teve um assunto já caminhando para o final com você. O Dorival comentou ontem, né, que é o tema, abrange não só o futebol, mas toda a sociedade brasileira, que é a questão do racismo. E especialmente tudo alimentado também por uma declaração recente do presidente da Conmebol. Eu sei que não é a sua função, seu cargo, lidar diretamente com a presidência da Conmebol e as funções da CBF administrativamente, né, como o representante junto às entidades, mas como é que você enxerga esse contexto todo, as declarações, esse crescimento de uma conscientização de luta contra o racismo motivado por eventos que aconteceram com times brasileiros e essa menção do presidente da Conmebol também com essa declaração sobre a Libertadores? Bom, nesse momento eu vou me permitir tirar a capa e a camisa, né, da CBF, da Seleção Brasileira, e falar como ex-atleta, como desportista que sou ao longo de toda a minha carreira. Eu qualifico como lamentável qualquer tipo de analogia nesse sentido, porque ela é agressiva. Nós brasileiros, e aí voltando à CBF principalmente, e o presidente Edinaldo, é contrário a qualquer tipo de ato ou atitude de racismo ou preconceito de qualquer forma. Então, eu quero crer, né, de que, além de lamentável, nós devemos coibir, porque o que a gente observa nos jogos, seja de Sul-Americana e Conmebol, alguns outros países ainda praticando isso em relação aos brasileiros. E penso que a Conmebol é responsável, sim, por tentar punir todo e qualquer tipo de manifestação racista ou de preconceito de gênero. Então, ela, como a responsável por essas competições, precisa agir fortemente, porque aqui no nosso país é crime. E eu acho que isso deve se expandir para os nossos países vizinhos. Vocês têm algum protocolo já dentro da seleção para quando eventualmente isso acontecer? Enfim, a gente torce que não, né? Mas a gente sabe que está sujeito a esse tipo de questão. Durante a partida? Durante algumas partidas, sim. O que vocês orientam para os jogadores, por exemplo? Desde o ano passado, quando a FIFA mesmo adotou esse protocolo que foi levado pela CBF, pelo presidente Edinaldo, todos os atletas aqui já tiveram uma palestra em relação a isso, para que, se perceberem, seja de público ou até de adversário, qualquer ato racista, eles já sabem como se comunicarem com o árbitro para que haja interrupção do jogo naquele momento e a retirada da pessoa do estádio ou até mesmo a punição do adversário para depois o jogo prosseguir. Caso contrário, em isso se mantendo, o jogo pode ser até cancelado naquele momento. Então, eles já estão devidamente informados sobre esses episódios. Sei que a nossa cabeça está para a Colômbia agora daqui a pouco, mas pegar a Argentina sem Messi também, né? Não, primeiro nós temos que pegar a Colômbia com o time deles totalmente completo, como é que eles vêm. E aí é um discurso e é um mantra que a gente tem usado nesses dias. O jogo contra a Argentina, ele é um clássico sul-americano, sim, não tem a menor dúvida. Porém, para que a gente chegue bem, para que a gente chegue forte, confiante lá, tudo passa por hoje. Então não adianta a gente ficar colocando a nossa cabeça, mentalizando a Argentina e desviando a nossa energia, o nosso foco da Colômbia. Não. Talvez esse poderia ser o maior erro e eu espero que não ocorra. Está todo mundo bem alertado sobre isso. Obrigado, Rodrigo Caetano, pelos minutos aqui com a gente. Um abraço para a galera do De Primeira. Um abraço a todos vocês. A gente continua aqui em Brasília acompanhando a Seleção Brasileira. Mais tarde, então, Brasil e Colômbia, 9h45 da noite. Vai ser um jogaço, imagino eu. Espero que... Um grande resultado também para o Brasil. Torcendo para a vitória do Brasil aí. Valeu, galera. Até a próxima.